Então, o que a gente percebe é justamente que muitos procedimentos que a gente pratica hoje, né, são aplicados naquela época. E algumas coisas evoluíram no sentido de um maior conhecimento, né, do corpo, da medicação, mas situações evidentes, como no caso da epidemia, ou no caso da doença do rei, que está inquieto e recorre a várias coisas, é o que a gente faz hoje em dia também, né? A gente vai num especialista, não funciona, a gente vai em outro especialista e tenta um método, tenta outro, né? A gente talvez, atualmente, muitas pessoas não acreditem em magia, outros acreditam, mas o que a gente pode perceber é que na Mesopotâmia eles tinham o objetivo de tentar achar resposta para tudo. Mesmo que não achasse, eles tentavam achar resposta para tudo. Eles tentavam fazer todos os procedimentos como manda o figurino, através de processos, através de receitas, né? Então, isso é que a gente consegue perceber que é o nascimento e o crescimento de uma civilização, né? O mundo era caótico, era muito severo em relação a se viver na Mesopotâmia, porque o dilúvio aconteceu várias vezes, não foi só uma vez. Então, as pessoas moravam numa planície e daqui a pouco aquilo tudo inundava. Eles saíram, as civilizações saíram das eras glaciais, quer dizer, saíram de um frio rigoroso para um ambiente muito propício para a agricultura. Por sinal, a agricultura foi inventada provavelmente por uma mulher, a grande chance, esse conhecimento de como manipular as plantas, né? Então, quer dizer, era um povo que tentava viver na ordem, né? Ele tentava viver organizadamente, na medida do possível. E quem organizava as coisas eram os reis, os juízes, os médicos, os profissionais, né? Eles tentavam colocar ordem em um mundo difícil de se viver, não era fácil viver, né? Todos tinham que ser, em parte, agricultores, produzir seu próprio alimento, né? Em raros lugares você comprava comida pronta, e os remédios também você não comprava pronto, você precisava de uma manipulação, né? De uma farmácia de manipulação. E encerrando o conceito, que a gente também percebe, o que a gente aprende, que o ser humano ele quer o bem-estar, ele quer estar bem. Por isso que existe a crença na magia, por isso que existe a medicina. As pessoas querem estar saudáveis, elas querem estar felizes, elas querem estar em paz, né? Isso seria, assim, a busca eterna do ser humano, né? O seu bem-estar, seu próprio bem-estar e o bem-estar da coletividade. Então, acho que essas três histórias, elas ilustram um pouco isso, né? Como é que o mundo muda, mas, em parte, continua o mesmo. É isso. Se vocês ainda tiverem alguma pergunta, alguma coisa a dizer, estou à disposição. Boa noite, Marta. Meu nome é Francisco. Eu gostei muito dessas três histórias, porque eu até estava anotando aqui. A primeira fala de magia negra, a segunda fala de uma busca pela cura e a terceira fala de uma medida preventiva para evitar contágio. Isso. Então, são três estágios, três formas de se buscar essa estabilidade, esse equilíbrio do corpo, né? Então, a gente vê hoje, ainda hoje, um certo preconceito de muitas pessoas com relação à homeopatia, a outras práticas terapêuticas, na busca da cura para determinados males físicos. E que muitos desses males físicos também estão associados a questões de outra ordem, né? De outros corpos, sim, como nós falamos. Então, eu vejo aqui, né, em se tratando de uma civilização dessa região muito disputada, justamente por essa questão de estar muito próximo à água, né? Aquela região de Tigre, Eufrates, né? Essa região que era muito disputada, porque você falou bem da agricultura, né? Então, a região fértil, que naquela época, aquela região também era muito em volta, a busca pela água de regiões que fossem férteis para poder cultivar, né? Isso era uma disputa muito grande. Sim, então, foi uma região muito disputada. E aquele que tinha o conhecimento sobre essa agricultura tinha acesso a remédios, por exemplo, né? Tinha acesso a poder E isso poderia ser visto por alguns como bruxaria. E talvez tenha essa relação da primeira história com
com a segunda, por exemplo, porque quem pergunta quem irá me curar, você está querendo ser curado de qualquer maneira. Você não está Sim, buscando simplesmente um médico, você está buscando qualquer forma de cura. Eu fico exatamente. imaginando o tamanho a intensidade desse padecimento, né, de quem faz essa pergunta, quem irá me curar? Hoje, trazendo para os dias de hoje, quem irá curar esse Covid? Quem irá curar essa busca? Né? Então, a gente vem ao Verdade, longo da verdade. história buscando formas de vencer, né, a doença, seja ela qual for. Né? E a humanidade passa por doenças sazonais, periódicas, e que ninguém estava preparado para uma doença como essa, né? O mundo Sim, inteiro, ninguém estava. Então, hoje, nós estamos nos perguntando, na segunda história, quem irá nos curar? exatamente. Né? Isso Eu mesmo. gostei muito disso aí. Quem irá nos curar? Será que vamos ter tempo para nos curar? Sim. Né? Tá bem É isso observado, aí. Francisco. Legal, muito bom. Gostei muito dos links que você fez entre as histórias, né? Que é exatamente Porque isso. eu imaginei justamente isso. Onde é que elas se encontram? Primeiro começa com a questão da magia negra. Né? Às vezes a pessoa tinha um conhecimento e tinha que padecer. Mas isso não foi só lá. Na Idade Média, muita gente foi, né, acometida desse grande mal que é. Se você tivesse um pouco mais de sabedoria no uso de algumas coisas, você era tido como um bruxo e era Sim, condenado. é, Né? é. E Verdade, verdade. hoje mesmo, nós que trabalhamos numa casa espiritualista, nem todo mundo tem esse mesmo entendimento. Né? Então, obviamente, com todo o avanço da medicina, com todo o avanço do conhecimento, muitos de nós ainda padecemos por esse, Preconceito, né? por esse preconceito, por esse É, preconceito. é verdade, Okay? Francisco. Na verdade, essas historinhas eu escrevi justamente a primeira sobre a epidemia, né? O rei epidemia. Eu tinha compilado esse material em abril, justamente quando começou eu tinha começado, né, a parte dessa situação do Covid, né, do coronavírus. Uhum. Aí eu pensei, poxa vida, era tão legal as pessoas verem, né, que o que a gente está sofrendo hoje, outras pessoas já passaram por isso há tanto tempo atrás, né, já era complicado, né, acho que dá um certo alento, né. E aí, depois disso, quando o Jorge Arthur me falou de fazer essa palestra, eu falei, poxa, eu podia pegar mais algumas histórias, e muito relacionado em função do trabalho da CEL, né, que faz, Uhum. né, que é Uhum. justamente você cuidar do bem-estar físico das pessoas, espiritual, fazer elas numa Sim, situação de equilíbrio, né, de bem-estar, sim, né. sim. E realmente era difícil mesmo, né? Como ainda a gente pensa, poxa, passa tanto tempo e a gente não amadurece, às vezes a gente não amadurece, não, né? A gente continua. Muito. O que é essa noção da feitiçaria? A noção que alguém tem poder de me fazer mal. E, óbvio que, se a gente for olhar melhor os casos, muitos dos casos eram males que aconteceu à pessoa que não era culpa de ninguém, mas ela queria botar alguém como culpado, entendeu? Então, um processo, você vê que, eu não sei como é que era na Idade Média, na Idade Média, como era monopólio, era um processo que era monopólio da igreja, eles faziam do jeito que eles achavam que era mais conveniente. Mas a gente vê duas coisas na Mesopotâmia, que é o seguinte, eu estou generalizando porque ele se repetiu entre vários povos, né? Primeiro, que tinha realmente, as duas partes eram envolvidas. Tudo bem, começava com o réu. O réu era o primeiro a passar pelo processo. Mas o outro que acusava, ele era condenado se ele tivesse sido infamado. Se tivesse feito fake news, o cara pagava a responsabilidade. Ele não podia ficar defamando por aí a torta direito, não, entendeu? O buraco era mais embaixo, vamos ver assim. E a outra coisa é que eles sabiam que a magia, que uma pessoa tinha, de certa maneira, influência sobre a outra. Né? O quanto eles tinham esse entendimento, não sei precisar, mas eles acreditavam realmente que alguém podia tanto fazer o bem, que era o caso dos sacerdotes, quanto no caso, quer dizer, o do feiticeiro. Eles não eram contra a magia. Não, eles acreditavam na magia. Eles achavam, eram contra quando a magia ela era usada para causar danos a alguém. É isso que eles eram contra, né? Eles já tinham entendido que existia uma relação sutil entre as pessoas, uma relação sutil da cura. Tanto que eles percebiam já, isso eu não contei na história, senão fica muita coisinha,
mas que o corpo, eles segmentavam várias camadas para o corpo, não eram só órgãos. Eles já falavam de alguma coisa chamada timo, que é mais ou menos como se fosse a alma do corpo, a energia, a vitalidade do corpo. Se o cara perdesse a vitalidade do corpo, ele tinha perdido totalmente a saúde dele. E não se referia a nenhum órgão propriamente dito. Então, eles tinham um conhecimento assim bem interessante da vida, né, do dia a dia. E é o que a gente percebe que algumas coisas ficaram, mas outras coisas foram se perdendo, né? Quer dizer, essa parte da medicina tradicional, que regiões do corpo ela tem funções específicas, né? Por exemplo, o fígado, eles achavam que, às vezes eles também davam dupla função. O fígado também era do entendimento, mas do entendimento no sentido de realização. Aí outro dia eu estava conversando com a minha sobrinha, que ela é acupunturista, e ela estava me dizendo que o fígado para a cultura chinesa é tido como o general. Ele funcionando bem, você toma iniciativa, você realiza as coisas. E o pessoal na Mesopotâmia acreditava que o fígado também era o centro do entendimento, o centro da ação. Olha que interessante, né? Quer dizer, tudo bem, são milhares de anos de história, mas os caras percebiam, né, que havia sutilezas, né? E que um órgão, ele não simplesmente está ligado ao sistema digestivo, ele está ligado ao comportamento, à atitude, né? Mas eu gostei muito da pergunta, Francisco, da observação. E tem outra coisa, né, Marta? Quando você começa falando do Código de Hammurabi como um conjunto de leis, isso vem influenciar muitos outros povos posteriores, porque beberam dessa forma, desse conjunto de regras, né? Elas influenciaram também outros povos na formação de suas leis. Então, a ideia que eu achei muito interessante é que eles estavam tão adiantados que eles buscavam ter um conjunto de normas para estabelecer limites, né? E você falou, a magia não era proibida, mas a aplicação da magia negra sim, e era punida. Então, o adiantado desse povo, né? Como ele tinha essa percepção. Eu não ia tocar no assunto, mas quando você falou, opa, eles já acreditavam em outras formas do corpo, em outros estágios do corpo. Sim, né? Sim. Então, quando se tratava, por exemplo, da questão física, será que não era só físico? Tinha outros aspectos a serem trabalhados. E nesse campo, a magia funcionaria, porque não diretamente no corpo, mas através de um outro estágio até chegar no corpo. Não é? Sim, a capacidade sim. que um ser tem de influenciar o outro. Interessante, gostei muito, gostei muito. É. E só para complementar, prometo que eu não vou falar mais, o título da terceira história, O Rei e a Epidemia, podia ser uma manchete de um jornal de domingo de hoje, nesse momento atual. Né? Verdade, é verdade. Tá bem atual, né? Bem atual, bem atual. Não são 4.000 anos, né? Não, a crônica da atualidade, né? É bem interessante mesmo. Muito obrigado, tá? Eu que agradeço vocês, a presença de todos vocês. Viu? Eu estou desfilando aqui para ver quem está aqui. Estou achando ótimo. Alguém tem mais alguma dúvida, alguma coisa? Eu estou aqui aguardando para passar o próximo slide. É só você me dar o ok. Eu queria te fazer uma pergunta. Né? Aí, em termos de curiosidade mesmo. Será que eles eram procurados por outros povos também para serem consultados em termos de... Alô? Oi. Era sim. Tá. Deixa eu só... O Hélio está falando... Desculpa interromper, Francisco. Eu ouvi tua pergunta. O Hélio está falando que alguém está pedindo o link. Como é que é? As pessoas estão procurando onde é que acha o novo link para continuar. Jorge Arthur, você compartilhou? Francisco, eu já ouvi o que você perguntou, eu já te digo. Ativa o microfone, Jorge Arthur. Eu não estou te ouvindo. Eu vou deixar novamente no chat para as pessoas que receberam essa informação passarem adiante. Tudo bem? Tá ótimo. Foi.
Quando quiser, eu vou responder o que o Francisco estava me perguntando. Ah, tá bom. Você perguntou, Francisco, se outros povos recorriam ao pessoal da Mesopotâmia, aos médicos, sacerdotes da Mesopotâmia para obter ajuda, não é isso? Para obter tratamento. Foi isso? Ativa o seu microfone, Francisco. Ativa o seu microfone. Em algumas culturas, os reis tinham esse conhecimento também, né? Não só os sacerdotes. E eu vejo que aí, na terceira história, o rei ele decide, ele fala, né? Ele tem essa palavra final, né? É a realeza. E aí por isso que eu te pergunto, esses povos esse povo era procurado por outros povos também como uma forma de orientação, de consultas, etc. Sim, então, essa pergunta é muito legal também, porque existem relatos de reis hititas, que não são da Mesopotâmia, e também existem relatos de faraós, agora eu não me lembro os nomes, eu posso depois ver, que eles tinham médicos da Babilônia que ou residiam na corte ou iam visitá-los para poder consultar. A gente vê que no caso da segunda história, né, quem vai me curar, né, do Assaradão, que parece até Azaradão, o nome dele, coitado, fazendo hora com o nome do cara. Bom, o que acontece? Geralmente os médicos ficavam na corte, né? Mas claro que tinha alguns médicos que tinham seu próprio consultório, residiam em outro lugar, ou faziam experimentos, tinha sua oficina, seu laboratório, né? Oficina não, laboratório, né? Mas o que eu sei é que a Babilônia era renomada quanto ao conhecimento de soluções médicas, né? Relacionadas tanto à agricultura quanto à pecuária. Eles também usavam pelo, gordura animal, tudo que era possível eles utilizavam para obter a cura, né? Ou pelo menos para obter o bem-estar. Né? Então, nesse caso do rei assírio, diz um pesquisador, mas ninguém chegou a um consenso mesmo, que parece que esse rei ele tinha lúpus, quer dizer, uma doença inflamatória que dá febre, que ele governou, quer dizer, os assírios eram ruins que só, não vou dizer que era um povo bom, né? Eles invadiram e massacraram muita gente. Mas ele governou, ele ainda participou de muitas guerras, ele viajou, quer dizer, então ele é uma pessoa que tentava ser ativo, apesar de toda a doença que ele tinha, entendeu? E os reis de outros lugares já é comprovado mesmo, que os médicos da Babilônia viajavam para dar socorro, né? Dar suporte para os soberanos, né? Eles iam ganhar bastante dinheiro, tá? Entre nós, né? Ser bem pagos. Então, se alguém tiver mais alguma consideração... Francisco, desmuta o seu microfone. Ok. Sim. É porque eu fiquei curioso com a relação da cirurgia craniana, né? Que eles faziam, os antigos, no Egito tinha isso, eles faziam cirurgias no crânio, perfuravam, né? E eu acho que eles eram muito adiantados. Então eu penso que esses médicos e desses povos, eles trocavam informações como se fosse um grande conselho médico que existia nessa antiguidade desses povos. Por isso que eu perguntei a questão se procuravam, se buscavam. Aí você citou a Babilônia, né? Que os médicos, eles eram também, eu acho que não cuidavam só da medicina terrena, acho que eles cuidavam também de outro aspecto da medicina, né? Sim, na verdade, assim, eu não sei até a fronteira de onde eles iam, mas você vê que no caso do médico, ele manda além das poções, ele manda 2 amuletos para o rei. E diz, olha, se tiver dúvida do procedimento, só pega e pergunte para os sacerdotes. Quer dizer, ele entrava um pouquinho na seara do outro, mas eles também falavam, olha, eu vou até aqui, viu? Depois, se tiver alguma dúvida, eu sou indague.
Então, eles não se restringiam unicamente ao tratamento propriamente dito, né? Uhum. Tanto que sem me alongar demais, tinha uma crença que dizia que se o médico está indo tratar um paciente e passa um porco branco, é que o paciente provavelmente vai ficar bem. Se o porco tem uma pelagem marrom malhada, é que o paciente não vai ficar bem, entendeu? Então, tinha esse tipo de místico também que eles acreditavam, né? Que a gente acredita que se passa um gato, se o gato é branco é uma coisa, se o gato é preto é outra coisa, entendeu? Tem cultura que se o gato é branco dá azar, tem cultura que se o gato é preto é que dá azar, né? Vamos dizer assim. Então, eles tinham também essa coisa da crença, né? Da crença da superstição, né? Eles não eram cientistas no sentido de que eram extremamente racionais, né? Mas eles tinham uma racionalidade. Bom, gente, então acho que eu vou finalizando com vocês aqui. Tem no último slide, tem o endereço de Instagram. Aí, se vocês quiserem entrar em contato para tirar alguma dúvida, ver alguma coisa, eu estou à disposição. Esse foi o romance histórico que eu escrevi, o Babel. Na verdade, ele conta uma história que é na época de Hammurabi e o movimento dele expansionista, e ele também se apaixona por uma princesa de outro reino, que é o reino de Larsa, né? A princesa chama Núria. E é bem interessante, né? Porque está ambientado naquela época e de uma maneira que está escrito é para fazer as pessoas se envolverem com a história, como é que eram os costumes locais. Então, estou à disposição de vocês, se quiserem procurar no Instagram ou no Facebook. Eu vou ficar muito contente de ter contato com vocês. Obrigada pela oportunidade. Um abraço a todos, para o Roberto, para o Jorge. Obrigada, Francisco, pela pergunta, todo mundo que esteve aqui. Eu estou muito contente com essa oportunidade. Muito obrigado, Marta. Foi maravilhoso. Eu queria te avisar que eu tenho já as gravações e eu vou encaminhar para o Jorge Arthur, ele te passa, tá bom? Tá bom, então. Quem tiver interesse nas gravações, por favor, envie um e-mail para secretaria@celnamastê.org. Vou repetir, secretaria@celnamastê.org. E eu vou encaminhar as gravações, tá bom? É isso. Marta, maravilhoso, muito oportuno esse tema, né? Adorei. Só senti assim um pouco de tensão, porque eu estava aqui monitorando o chat, monitorando a tela, mas foi maravilhoso. Muito obrigado. E você é sempre Obrigada. Obrigado, Marta. Gostei desse título, Babel, várias línguas, todo mundo tentando falar ao mesmo tempo. Bem oportuno. Bem oportuno. Exatamente. Maravilhoso, como sempre, Marta. Muito obrigado pela oportunidade. Possamos ter outros momentos assim, muito em breve. Tá bom, tá bom. Obrigada, muito gente. Obrigado. Muito bom. Um grande abraço. Bom domingo para vocês. Excelente fim de semana para todos. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado, pessoal. Boa noite, bom final de semana. Boa noite. Até logo. Obrigada. Muito boa a palestra. Obrigado, Tamara. Obrigado. Muito boa. Deu saudade deles lá. Ah, que bom. Boa noite. Obrigada. Obrigado, Catiananda. Obrigado. Boa noite, obrigado. Boa noite. Obrigado. Boa noite, gente. Obrigada. Tchau. Parabéns para todo mundo. Parabéns para a equipe. Foi boa. O Roberto, a Maria do Carmo, Marta. E a Roberta? Outra Marta. Roberta, tudo bem? Oi. Aparecida, olha lá. Boa noite, saudade de todos, muita saudade mesmo. Oh, que coisa boa. Um beijo. Aparecida, você está aí quietinha. A Molina agora que apareceu. Tá todo mundo aí. A Molina. Boa noite, madrinha. Boa noite para minhas madrinhas aqui presentes. Pois é, nós fazemos palestras aqui pelo Zoom. Fiquem atentos. Em breve. Gente, Maria Cândida não abre, né? Não. Boa noite. Eu vou encerrar aqui então, tá bom? Então. Tá bom. Boa noite, obrigado, Marta. Boa noite, obrigado a todos. Boa noite. Namastê. Um abração. Obrigado.